porque ambos talvez tinham um coração duro, mas cabe a você que é mais jovem, sobretudo se você é o filho, a filha, valorizar e respeitar o idoso. Porque isso é uma ordenança do nosso Deus para que você honre a seus pais, sobretudo quando ele está mais fragilizado fisicamente, porque ao longo da idade, no decorrer da idade, o corpo vai esmorecendo, fraquejando, mas em contrapartida o espírito fica muito mais apurado do idoso. Ele começa a ter uma proximidade muito maior com o plano da espiritualidade, sobretudo a espiritualidade superior, do que quando a pessoa é mais jovem. A menos que a pessoa mais jovem tenha uma vida verdadeiramente dedicada, abnegada no estudo, na vivência da palavra de Deus. Nós temos a oportunidade ao longo das nossas vidas. Talvez agora esta palavra de hoje que nos chega seja muito importante, talvez, para você. Como é que está o seu comportamento? Você vê, você tem aquele idoso ali no seu convívio, no seu apartamento, na sua casa, passa muitas vezes diante dele sem nenhuma atenção, sem nenhuma paciência de escutá-lo. Às vezes passa por ele como objeto, como fosse um abajur decorativo, que você não vai cumprimentar um abajur, você não vai dirigir uma atenção para aquele abajur. Você pode até fazer a faxina ou contratar gente para fazer a faxina para tirar até o pó do abajur. Você pode até contratar cuidadoras de idosos para cuidar, limpar, higienizar aquele idoso. Mas ele não é um objeto. Ele está carecendo, sobretudo, de atenção. E muitos até argumentam: ah, você não sabe como ele foi. Ele sempre foi uma pessoa má. Ele sempre foi uma pessoa que batia muito nos filhos, maltratava a esposa. Mas se for colocar numa balança aqueles tantos pecados desse idoso e colocar aqui no outro lado da balança os teus pecados, sejam quais forem, eu creio que esta balança vai estar pesando talvez em igualdade com aquele idoso que, na sua ótica, sempre foi ruim. Mas você também está tão atrelado com tantos pecados, e principalmente pelos esses descasos com o idoso, com seu parente, com seu pai, que isso também traz um peso negativo para a sua vida. Ninguém é capaz de ter um julgamento perfeito de ninguém. Pelo contrário, não cabe a nós julgarmos quem quer que seja. O nosso Jesus é ele que é o responsável pelo julgamento. Mas nós, ele nos incumbiu de apenas amarmos. Termos o nosso coração puro em tudo que tiveres de guardar, guarda o vosso coração, porque ele procede exatamente a essência do que somos. Se o seu coração é puro, só coisas boas vão aflorar, vão chegar à tona. Mas se você tem um coração maldizente,
que trama só as coisas do mal, a perversidade, o descaso, você é abominável para o nosso Deus. E aí? Você quer também que o próprio Deus julgue na ótica que você julga aquele porventura idoso que você argumenta, não, mas ele era terrível. Eu não estou dizendo que ele não possa ter sido assim. Eu estou dizendo que não cabe a você julgar nem confrontar. Cabe a você amar, cabe a você orar, cabe a você começar a transformar o seu coração para brotar o amor. Por mais que o teu coração esteja cheio de amargura, por mais que teu coração só veja o lado negativo, mas a sua ótica tem que ser a ótica de Deus. Eu ouvi uma vez a esposa de um pastor que foi ao púlpito falar da vida que teve em relação a seu pai, que ele era um pai ausente, que ele não era um pai legal. Eu acredito que ela estivesse falando verdadeiramente a verdade. Mas está errada na conotação. Ela dizia que talvez não tivesse condições de perdoar seu pai. Eu acho que nós, quando subimos ao púlpito, por mais que nós tenhamos as nossas imperfeições, você tem que chegar ali com o coração, com o teu espírito mais puro possível, entendendo que ali é um lugar santo, que a palavra que você emana ali é a palavra do Deus vivo, e ela não pode ser lançada como uma comida que é posta para alimentar as pessoas e que ela está com partes boas e partes adulteradas, mofadas, porque vai causar dano. Porque ela não vai servir de uma plenitude para trazer um bom alimento para as pessoas. Nós temos que ter uma vida de reflexão a todo momento, de comunhão com Cristo, pedindo forças para que nós corrijamos a tantos erros que nós temos e ainda tantos pecados que são acionados a todo momento, até com presenças de pessoas desagradáveis para conosco e que chega logo à tona algo que não é bom em nosso coração. Mas temos que lembrar, principalmente se você se encontra nesse patamar de querer seguir ao Senhor, ou então que você está querendo uma correção diária, permanente, um melhoramento espiritual, nós temos que, todo momento, procurar ir modificando o nosso interior para tão somente agradar o nosso Deus.